versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, até o versículo 2 de Hebreus 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes como aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oremos uma vez mais, irmãos. Santo e amado Deus, nós te suplicamos, ó Pai, renovada iluminação para entendermos a Tua palavra, que não requer qualquer atualização, que não requer, ó Deus, qualquer mudança ou complemento, mas que é suficiente, tão suficiente quanto a palavra que criou e sustenta todas as coisas, tão perfeito, ó Deus, quanto o Verbo que se encarnou e nos trouxe salvação e vida eterna. Ó Deus, como é bom estarmos diante da Tua palavra, e como os apóstolos nós pedimos, aumenta-nos a fé, ilumina o nosso entendimento com Teu Santo Espírito, para que vislumbremos a luz que está diante de nós, brilhando para os nossos pés, para os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus, use a minha vida com poder, com graça, para expor com fidelidade a Tua palavra, de modo que somente ela, ó Deus, seja aquilo que aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé, embase a nossa fé e nos conduza, Deus, a exercitar essa fé do modo que mais Te agrada, do modo, ó Deus, que mais faz o Teu povo ser abençoado. Assim, Senhor, nós suplicamos nessa hora e nós pedimos edificação do Teu povo pela pregação da Tua palavra. Abençoa-nos, tem misericórdia de nós e fala no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, que pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar.
Não basta ter fé, mas nada seremos sem fé. Não basta ter fé, mas nada seremos sem a fé. Duas letrinhas na nossa língua, tão pequenininha a palavra, como um grão de mostarda, né? Menor dentre todas as sementes, pode ser considerado grão de mostarda, mas que Deus usa para produzir uma árvore que traz aconchego, que traz abrigo, que traz segurança para muitos seres. Duas letrinhas com um significado imenso, mas tantas vezes tão mal compreendida e pior ainda utilizada: a fé. A famosa música do cantor diz que ele vai andar com fé porque a fé não costuma falhar. E se você olha para o tipo de fé, para o conteúdo de fé que ele se propõe a seguir, na certeza de que não vai falhar, ele diz que é a fé na mulher, a fé na cobra coral, a fé num pedaço de pão, a fé na maré, a fé na lâmina de um punhal. Fé na luz, fé na escuridão, fé na manhã, fé no anoitecer, fé no calor do verão. Não dá para concordar com ele que a fé deva ser colocada em todos esses alvos. Mas até dá para concordar com o cantor de que a fé está viva e está para morrer e está triste na solidão. Agora, a gente não vai concordar com o cantor quando ele diz que, certo ou errado, a fé vai onde quer que eu vá. Não. Não dá para ter fé estando errado e continuar seguindo o caminho. E aí ele ainda vai dizer que a pé de avião a fé costuma acompanhar mesmo quem não tem fé. E principalmente quando quem não tem fé está dentro de um avião e o avião está sob risco de cair, aí até o ateu parece ter fé em Deus. Mas não basta ter fé em Deus, porque os demônios têm. Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai falar que os demônios creem em Deus e tremem. Isso não basta ter fé, mas nada somos, nada seremos sem fé. Irmãos, pior do que a fé do cantor, que não tem obrigação de entender de fé, é a fé do pastor, que diz que se você tiver fé, você não vai sofrer, você não vai perder, você não vai sentir dor. E tem muito pastor por aí dizendo que se você sofre, se você tem dor, se você está tendo perdas, é porque você não tem fé. E é por causa disso que tem muito crente desanimado, desesperado, porque foi ensinado a ter uma fé que não é a fé que acabamos de ler na palavra do Senhor. A que serve a fé? Como eu devo vivenciar a minha fé? O que é ser crente no século XXI? Uma palavra que está deixando de ser usada, não é? Já não se chama o outro de crente, já não somos às vezes chamados de crentes, tudo virou evangélico, e dentro do guarda-chuva dos chamados evangélicos tem todo tipo de fé. A fé dos desigrejados está debaixo do guarda-chuva dos evangélicos, não é? Mas realmente tudo isso é fruto de boa fé, de fé bíblica, de fé
que se embasa somente na Escritura, de fé que conduz a dar glória somente a Deus, de fé que sabe que a salvação é somente mediante a graça, porque a fé não vem de nós, é dom de Deus. Será que essa abundância de fé que nós vemos no nosso país é fé somente em Cristo? Ou é fé na fé? Já é idolatria. Sabe? Quando alguém diz assim, você tem que orar, mas tem que orar com fé. Ora, se eu oro, já é um exercício de fé. Se eu converso com um Deus invisível, se eu busco um Deus invisível, mas real, isso já é uma obra, produto da fé. Não dá para fazer oração sem fé. Mas às vezes as pessoas falam, não basta orar, tem que ter fé. Isso já é fé na fé, isso já é idolatria, isso já é acreditar que o alvo da minha convicção, da minha confiança, é que vai me dar acesso a bênçãos de Deus. Queridos, nunca houve tanta fé, nunca houve tão pouca genuína fé nas Escrituras, fé bíblica, fé segundo a palavra de Deus. E isso às vezes faz alguns dos nossos irmãos, até mesmo eu e você, termos aquela tentação a desistir, a parar de caminhar, a se acomodar a esses novos modos de fé que são propostos, que são apresentados, a se adequar a essa fé que não é assim tão solitária, essa fé assim do senso comum, essa fé que não gera discussão, essa fé que não gera confrontação. Às vezes nós somos tentados a nos acomodarmos a esses novos modos de fé. E os irmãos que receberam essa carta aos Hebreus, eles estavam vivendo essa dificuldade, eles estavam tentados a desanimar, a desesperar da fé, eles estavam realmente com a fé sendo bombardeada por perdas, por dores, por sofrimentos, por discriminações, por oposições. Eles estavam sendo tentados a um retrocesso e não estavam bem inteirados da atualização da fé que eles estavam vivenciando e deviam vivenciar. Sim, a atualização da fé. Veja que no início do capítulo 10 está escrito assim, Hebreus 10, 1 em diante: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes em corpo me formaste. Não te deleitastes com o holocausto de ofertas pelo pecado. Então disse: eis aqui estou, no rolo do livro estou, aqui está escrito, aqui no rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E olha só o versículo 9: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Percebe uma atualização? O que até então estava vigente era os sacrifícios levados no templo,
O que até então estava vigente era a administração por meio dos levitas, dos sacerdotes. O que até então estava vigente era a lei de Moisés. O que até então estava valendo era todo aquele sistema de obras, de sacrifícios. Mas agora os hebreus foram chamados a participar de um novo sistema, que já não fazia eles participarem de todo o espetáculo do templo, com aquelas centenas e milhares de animais tendo seu sangue derramado, aquele ajuntamento de multidão, aquelas peregrinações para o templo. Agora eles estavam sendo chamados a participar de um novo modelo, com reuniões singelas, às vezes secretas, perseguidas, que não gozavam da admiração das autoridades religiosas, que não gozava da simpatia das autoridades romanas. Eles estavam agora participando de um novo modelo, que ao invés de ter o sacrifício no templo, tinha, quando muito, o partir de um pão e o compartilhar de um cálice de vinho. Eles agora não estavam mais participando daquele modelo espetacular que todo iniciado precisava participar de uma circuncisão, de uma cirurgia, de um derramamento do seu próprio sangue como prova da sua fé. Mas agora eles participavam de um modelo em que um pouquinho de água sobre a cabeça já mostrava o quanto internamente eles tinham novidade de vida, purificação de pecados. Eles estavam participando dessa atualização e eles não eram maioria, eles eram uma minoria. E por causa dessa tomada de decisão, eles estavam muitas vezes sendo expulsos das suas famílias, expulsos das suas casas, perdendo seus trabalhos, estavam às vezes sendo parte de um espetáculo nas arenas, onde, como um estádio, como um Maracanã lotado, a população se reunia para se divertir, assistindo os que criam serem estraçalhados por feras, por leões nas arenas. Imagina, queridos, não era fácil. Não era fácil ser crente no primeiro século. Não era fácil dizer que Jesus era mais importante que Moisés. Não era fácil dizer que um sacrifício valia muito mais do que vários sacrifícios de animais. Não era fácil dizer que tinha um rei que era o rei de todos. Não era fácil. E eles muitas vezes eram tentados a voltar para o sistema antigo, a voltar para a desatualização. E aí o autor escreve essa carta mostrando que não, vocês estão no caminho certo. Realmente a base da sua fé deve ser essa mesmo. Deus falou no passado de muitas formas através dos profetas, mas agora falou pelo seu Filho. O Filho cuja palavra criou e sustenta todas as coisas. Não era fácil, assim como hoje não é fácil você assistir uma aula de biologia ou uma aula em alguma das ciências de saúde e ouvir falar com convicção muitos doutores que dizem: não viemos de Deus, viemos de uma reação química, biológica, espontânea, que foi evoluindo e fez os macacos, e depois essa evolução continuou e chegou em gente igual a mim e a você. Não é fácil continuar no pleno século XXI crendo que viemos de um Criador e mantendo essa fé. Assim também não era fácil, meus irmãos, há 500 anos atrás, dizer que não precisava comprar uma indulgência para ter salvação.
Não era fácil, há 500 anos atrás, confrontar um antigo sistema onde o clero tinha acesso à palavra e os leigos não faziam a mínima ideia do que estava escrito na palavra. Não era fácil. Não era fácil confrontar um sistema que dizia que a fé deve ser colocada somente em Jesus Cristo e em nenhum outro homem, em nenhuma outra imagem, em nenhum outro ídolo. Não era fácil. Mas é exatamente essa mesma fé que os hebreus são chamados a vivenciar. Uma fé que faz com que as memórias do sofrimento passado tenham sentido e gerem alegria. O texto começa dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Quem olha para o passado sem boa fé desanima, fica desesperado, fica angustiado, fica amargurado. Mas quem olha para o passado com fé, entende que todo o sofrimento do passado não foi sem razão, e se alegra até com as perdas que teve no passado, porque quando pelos óculos da fé olhamos para o passado, nós podemos sim entender que os sofrimentos, as perdas foram permitidas por Deus para que fôssemos crentes ou porque já éramos crentes. E é o que eles são chamados aqui a ver nos versículos 32 a 34. Olhem para os dias anteriores, quando vocês foram iluminados, esclarecidos. Aqui não está falando assim de uma experiência esotérica, de um anjo vindo trazer uma revelação para cada um. Não. Está falando daquela mesma experiência que Paulo teve, como hebreu que também era, e que um dia ele olhou para essa palavra que tantas e tantas vezes ele leu, conheceu e repetiu, e entendeu que é nessa palavra que já estava falando sobre Cristo. Muitas e muitas pessoas, muitos doutores em teologia hoje, conhecem de Gênesis a Apocalipse essa palavra, mas não conseguem acreditar que essa palavra está falando de alguém que veio por meio do ventre de uma virgem, que morreu numa cruz e que ressuscitou. Eles não conseguem acreditar que tudo isso é verdade. Essa iluminação só acontece quando o Espírito de Deus opera na vida dos que têm o privilégio de ouvir essa palavra. Veja, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, como ele explica isso no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, os que entendem a palavra é aqueles que têm o Espírito Santo atuando no seu entendimento, lhes dando convicção de que as coisas que essa palavra diz são verdade. Essa iluminação, esse esclarecimento é a fé acontecendo no coração dos que ouvem a palavra. É a fé que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então ele está falando assim: olha, lembra que teve um dia que vocês confiaram nessa palavra. Vocês não viram Jesus morto e ressurreto, alguns aqui talvez sim, mas muitos não. Mas mesmo sem ver, vocês confiaram. Vocês não viram Jesus voltando a segunda vez, mas vocês esperam. E a partir do momento que vocês tiverem essa convicção no Jesus que veio,
no Verbo que veio e tem essa esperança no Verbo que virá, o que começou a acontecer com vocês? Grande luta e sofrimento, expostos como em espetáculo, aquele espetáculo mesmo das arenas, ou das várias e várias formas que os nossos irmãos no passado foram martirizados, alguns com banho de piche. Já pensou? Você sabe que piche só em alta temperatura fica líquido. E tantas formas, realmente aquela coisa de arena, cova dos leões, não foi só lá com os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel foram tirados das covas da cova dos leões. Outros irmãos nossos não. Então aqui ele está falando de todo o martírio, de todo o sofrimento, que era um espetáculo, que era um show para os incrédulos, do opróbrio quanto da tribulação. Quantos e quantos irmãos nossos, por firme estarem na fé, foram insultados, foram ofendidos, foram ridicularizados, como até hoje alguns cristãos, ao professarem a sua fé, são chamados de tolos, de tontos, de bobos, que acreditam em algo que a ciência não comprova. Até hoje, aqueles que são eliminados experimentam esse opróbrio, essa tribulação. E vos tornastes coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ele fala dos encarcerados. Aqui ele não está falando de capelania carcerária. Ele não está falando que os cristãos aqui iam nas cadeias visitar os assassinos, os ladrões. Não, hoje isso acontece, é um trabalho muito nobre. Eu já fui em presídios pregar, discipular pessoas que conheceram a palavra dentro do presídio. Mas aqui está falando de irmãos nossos que foram presos, se tornaram presidiários, como o apóstolo Paulo, por serem fiéis a essa palavra, por terem sido iluminados, esclarecidos e ficarem firmes nessa palavra. O que era desprezível naqueles dias, para quem tinha fé, esse sofrimento despertava um significado, uma lembrança que fazia sentido. Tudo fazia sentido, porque para esses homens, quando eles sofriam, quando eles eram desprezados, eles se lembravam das palavras do Senhor Jesus, que diz: olha, se odiaram a mim, odiaram a vós. Eles lembravam das palavras do Senhor Jesus, que disse: bem-aventurados sois, ou seja, o vosso sucesso é quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, é quando vocês forem identificados com o seu Senhor e por causa disso forem injuriados, forem tratados de todo tipo de forma humilhante. E eles por ter essa fé, eles tinham o seu sofrimento com sentido, com significado. E até as perdas, né? O versículo 34 vai falar: aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior. Você já perdeu alguma coisa cara e ficou feliz? O último carro que eu tive foi roubado. E quando eu saí da aula da faculdade, fui lá olhar o carro e na vaga onde eu tinha deixado o carro que estava lá, eu tive dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de: será que eu estou entendendo o que está acontecendo? Ou será que eu coloquei em outro lugar e eu esqueci o carro? Acho que muita gente que teve o carro roubado tem esse sentimento. Mas será que eu fui procurar o carro na vaga certa? Primeiro, esse sentimento. Em segundo lugar, o sentimento de alegria. Afinal de contas, era um carro que já estava tão usado, que se eu fosse vender eu não ia conseguir
o preço que o seguro me reembolsaria com o assalto daquele carro. Então, quando você perde uma coisa, mas tem a garantia de que a compensação dessa perda é muito maior, você não fica triste, você fica feliz. Entenderam o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, se vocês foram esclarecidos, se vocês têm essa convicção, vocês não estão presos às coisas dessa vida. Vocês realmente já não estão ajuntando tesouros onde a traça come, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Na verdade, vocês já estão mais querendo que as coisas dessa vida passem para vocês experimentarem o que tem pela frente. E eu acho que nós perdemos um pouco disso, irmãos. É claro que ninguém aqui é suicida. Mas faz sentido esse medo que nós temos no meio dessa pandemia? Não faz mais sentido nós termos a certeza de que, estando aqui ou partindo, estaremos com Cristo? Será que não faz mais sentido a convicção que o apóstolo Paulo disse: olha, para mim morrer é lucro e viver é Cristo? Sabe, irmãos, às vezes a gente está muito preso aos tesouros dessa vida e nós não fomos chamados para esse acúmulo. Nós somos chamados para, como esses irmãos, esclarecidos de que a vida não é só isso aqui, esclarecidos de que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Vai nos desprender. E assim perdermos, como no mais famoso hino da Reforma Protestante cantamos: se temos que perder famílias, bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Não é assim que a gente canta, Castelo Forte? Então, queridos, pela fé, as memórias do sofrimento passado fazem sentido e dão alegria. Se nós não temos olhado para as perdas dessa vida, se nós não temos olhado para os sofrimentos dessa vida, com entendimento de que Deus tem um propósito, com entendimento de que nada nessa vida vale mais do que o porvir, nós precisamos orar como os apóstolos e dizer: Senhor, aumenta-nos a fé. Está me faltando esclarecimento. Está me faltando iluminação, está me faltando entendimento. Queridos, além de entendermos e nos alegrarmos com os sofrimentos dessa vida pela fé, esse texto diz que nós temos um galardão. Versículo 35, olha só: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, ela tem galardão. E o mesmo capítulo, mesma carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, veja só: de fato, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Irmãos, a fé não é para chegar até o batismo. E ouvindo outros pastores, parece que há essa experiência, parece que em muitas igrejas se repete isso. O irmão chega firme na igreja e caminha firme na classe de catecúmenos, faz ali o seu discipulado até o dia que vem à frente, faz a sua profissão de fé, recebe a água do batismo e dali por diante, aquele aluno da classe de catecúmenos que não faltava em uma aula, começa a aparecer na igreja uma vez por mês. Sabe como é que é, né? A gente é muito ocupado, né? Sabe como é que é, né? Vim na igreja
igreja é muito perigoso, ainda mais em tempo de pandemia. Não é um assunto do século XXI, não é um assunto do Covid-19. É um assunto que o autor aos Hebreus já tinha que tratar aqui. Você veja, em Hebreus 10, 25 ele diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos essa administração, tanto mais quanto tendes vedes que o dia se aproxima. Irmãos que vinham ao batismo, irmãos que davam a sua profissão de fé e depois abandonavam a fé. Por causa de família, por causa de perseguição, por causa de trabalho, por causa de emprego. Sempre há um bom motivo para alguém se afastar da igreja, né? Já percebeu isso? E o texto aqui está falando, pela fé vocês se galardam. Então, olhem para o prêmio, não para as dificuldades. Olhem para a bênção e não para as complicações. Olhem para o que está prometido. Porque quem está prometendo é aquele que se agrada quando alguém o busca com fé. O que é impossível para Deus? Você acabou de ler. É impossível Deus se agradar onde falta fé. Quando Jesus esteve em Nazaré, que era, digamos assim, o seu bairro, a sua vizinhança, onde todo mundo conhecia ele desde criancinha, ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deus não age onde falta fé. Deus não abençoa onde falta fé. Pela fé temos galardão. Mas também o texto vai nos dizer que pela fé temos justificação e vida. E essa é a maior das bênçãos, meus irmãos. Você pode não ser rico, não ser famoso, não ser poderoso, mas mesmo sendo rico, famoso, poderoso, sem fé, você vai para o inferno, lembra? Não basta ter fé, mas nada somos sem fé. E o texto diz aqui, olha, vocês devem perseverar para alcançar a promessa. E que promessa que é essa? Versículo 36 fala, vocês precisam estar na posição para que quando aquele que vem e virá, encontre vocês com fé. O justo viverá pela fé. Pela fé nós somos tornados justos, ou seja, no tribunal de Deus, você não vai ser absolvido porque nunca mentiu, porque nunca roubou, porque nunca adulterou, porque nunca matou, porque nunca disse falso testemunho. O tribunal de Deus não te absolve por causa das suas obras. Até porque, como a gente lembrou há pouco, quem comete apenas 7 pecados por dia? A gente sabe, no tribunal de Deus, se fosse colocar na balança as nossas boas obras e os nossos pecados, qual dos 2 pratos ia pesar mais? Você faz mais coisa que agrada a Deus do que desagrada a Deus. Por isso que o sistema antigo dos sacrifícios, da perfeita obediência, da antiga aliança, não atende mais à nossa necessidade de paz com Deus. Por isso foi necessária a atualização, a nova aliança, o único e suficiente sacrifício de Jesus, me substituindo e te substituindo na cruz, para que o justo tribunal de Deus, quando olhasse a nossa ficha corrida, nossa capivara, sabe o que é capivara, né? Quando é preso um bandidão e aparece lá no Datena, aparece lá no Cidade Alerta, olha quantas acusações, quantas condenações. Queridos, você acha que a minha e a tua ficha é menor?
pecados deles também estão no Código Penal brasileiro. Mas se os nossos legisladores fossem mais santos, eles colocariam lá na lei um monte de coisa que a gente faz e não devia fazer. E Deus sabe o que a gente faz. Por isso, queridos, somente pela fé nós somos considerados justos e teremos vida eterna. Somente pela fé, como diz João 3,16, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. E concluindo, queridos, pela fé, nós temos razão para perseverar. Se realmente cremos nessas coisas, por que desanimar? Se realmente cremos que já temos perdão diante de Deus, que Deus nos garante bênçãos e galardões, por que desanimar? Por que parar na caminhada? Por que não seguir até o fim? Ainda que sob risco de morte, ainda que sob risco de perda, ainda que sob risco de desprezo, por que desanimar? Ele diz aqui no texto, olha, se você retroceder, o prazer de Deus não vai estar sobre a sua vida. Lembra quando Deus dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem eu comprazo? O filho amado, em quem Deus se comprazeu, foi aquele que foi até o fim. E ainda que fosse tão difícil o fim, ainda que ele tenha orado, se impossível, passa de mim esse cálice, ele não retrocedeu, ele foi até o fim. E diz Paulo aos Filipenses, até a morte e morte de cruz. Nós somos chamados a ter essa fé, a fé que não retrocede, a fé que persevera. Esse texto é muito caro para mim, porque uma vez aconselhando um irmão presbítero, que já estava em cuidados paliativos, porque o seu câncer já não tinha mais solução. E uma vez eu li esse texto, ali, poucos dias antes dele morrer, e ele disse assim, pastor, não desista, continue. Sabe quando você vai até um leito de hospital para animar alguém a continuar, e esse irmão vira para você e fala, olha, quem não pode desistir é você. Isso é porque ele tinha fé. Ele tinha fé e poucos dias depois ele o levou. Eu encerro essa mensagem contando a rápida história que aconteceu com Alexandre o grande imperador, que levou a grandes conquistas, e certa vez no palácio, soltaram o seu servo um homem, e disseram, esse homem, na frente de batalha, quando viu os inimigos, ele bateu em retirada, covardemente. E aí, Alexandre o Grande pergunta para esse desertor, qual é o teu nome? E o desertor diz, meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande olhou assim, como quem não estava entendendo direito, perguntou de novo, mais perto, qual é o teu nome? Ele disse, Alexandre. Alexandre o Grande ainda não estava contente, ele chegou mais perto e disse, qual é o teu nome, seu covarde desertor? O jovem repetiu, Alexandre. E o imperador disse, ou você muda o seu nome, ou você muda de atitude. E eu creio que Cristo muitas vezes está perguntando para cada um de nós, quem são vocês? E nós timidamente, covardemente dizemos, eu sou cristão. Mas Cristo jamais vai mudar o nosso
Ele vai nos dar fé, para que a gente não desista, para que a gente persevere. E olhe para o passado, vendo que o nosso sofrimento, as nossas perdas, tinham sentido, tinham significado, porque vivemos a nossa fé e precisávamos ser tornados crentes. Ele realmente olha para nós e diz para a gente ter fé, porque nessa fé nós somos abençoados. Ele diz para a gente ter fé, para que no tribunal de Deus não sejamos condenados, mas tenhamos vida e vida eterna. Perseveremos pela fé, nada mais, nada menos do que a fé é o que nós precisamos ter e somos chamados a vivenciar. Vamos cantar que firme nas promessas do Senhor seguiremos, irmãos. E no 177